de hoje a gente vai tratar do tema do atraso na entrega da obra por parte das construtoras. O que que acontece? Muitas vezes a pessoa adquire um imóvel, geralmente na planta, e ao adquirir esse imóvel faz um contrato com a construtora, onde nesse contrato ele estipula todas as condições, pagamento, enfim. E dentre essas condições, ele estipula um prazo para a entrega dessa obra, não é? Ou seja, o prazo que a construtora irá entregar a chave para o comprador poder entrar no imóvel, digamos assim, para residir ou fazer o que ele quiser. Então, quando ocorre esse atraso, isso gera uma série de direitos, na verdade, ao comprador e obrigações não cumpridas por parte do vendedor que tem reflexo. E justamente é disso que a gente vai tratar hoje, né? Do tema do atraso por parte das Que, de construtoras. certa forma, é um descumprimento do contrato, né? Porque está lá previsto a data da entrega, então, de certa forma, há um descumprimento do contrato, né? Quando ela não entrega dentro daquele prazo que já ficou previamente estipulado. Então, que a gente pode começar pelo seguinte: quando é que caracteriza esse atraso efetivamente para fins legais, né? O atraso efetivamente ocorre quando é, finda o prazo estipulado ali no contrato. A partir daquele prazo, no próximo dia, já está ocorrendo o atraso, digamos assim, por parte da construtora. Geralmente, nesses contratos firmados entre a construtora e o comprador, tem aquilo que é chamado do prazo de tolerância, não é? Que a gente até estava comentando aqui antes de começar a gravação, que o que vem a ser o prazo de tolerância? O prazo de tolerância é um prazo estipulado que, em caso de chegar à data limite do contrato e a construtora não tenha conseguido, por alguma razão, entregar o imóvel, se tem um prazo de 180 dias, ou são 6 meses, de tolerância, digamos assim, para que a construtora possa sanar os problemas e entregar o imóvel sem que tenha que responder juridicamente ou alguma forma pelo atraso. Só que é interessante a gente ter em mente o seguinte: então, por exemplo, o prazo para entrega da construtora ao comprador é 2 anos, não é? Então, se nesse prazo tem 2 anos, geralmente consta, como o Fabrício falou ali na nossa conversa, um prazo de tolerância de 180 dias. Então, na prática, para o comprador, até 180 dias, não necessariamente 180 dias. Então, na prática, para o comprador, ele tem que ter em mente que pode ser, no caso, 2 anos e meio, 6 meses. Então, é interessante ele já ter isso em mente, né? Para fins práticos, digamos assim, objetivos, não é? Aquilo que a gente diz, né, cara? É importante que a pessoa leia o contrato, né? Eu sei que muitas vezes a pessoa não entende o que está ali, mas é bom que ela não vá só na conversa da pessoa que está vendendo. E aí eu nem falo de má fé, de repente a pessoa nem ela sabe direito, né? Ela tem uma noção geral do que, como é feito os contratos, mas às vezes não passa a informação correta, né? De como está escrito o contrato. E aí é interessante que a pessoa leia esse contrato e que vai ter esse prazo de entrega, vai ter o prazo essa de tolerância, que pode ser até 180 dias. E por que é até 180 dias? Porque pode constar lá que seja 30. O prazo de tolerância pode ser um prazo menor. Sim, É pode no ser acordado máximo entre as 180. partes. O que a lei diz, no caso, a jurisprudência, na verdade, né? Ela diz que não pode exceder os 180 dias, Isso, mas se as partes concordarem, por exemplo, um prazo menor, nada impede, isso. né? Pode constar no contrato um prazo menor. Então é interessante que a pessoa leia o contrato nesse sentido, né? Saber ali qual é o prazo de tolerância ali que vai ter para o caso específico. Daí findou isso aí, ele tem um direito então de receber as parcelas pagas, né? E já atualizadas monetariamente, né? Porque na verdade, o que Se resolve. o que a gente tem nessa questão aí? Que se tratando de uma matéria de obra, de construção, a gente sabe que, como o Fabrício falou, às vezes nem por má fé, no transcorrer da obra, às vezes a construtora de boa fé, inclusive, planeja e acontece algum imprevisto, digamos assim, que pode acontecer em se tratando de obra. A gente sabe, a gente não é leigo no tema, mas às vezes acontecem imprevistos que podem, por alguma razão, ocasionar esse atraso. Mas não pode exceder. Não pode exceder. 180 Tanto dias. é assim que o entendimento agora do STJ é nesse sentido, que eles entendem, que eu estava vendo ali, eles entendem
por razoável o prazo de 180 dias, ou seja, bom, tem problema grande, até 6 meses eles estão entendendo, não, aí até mais que isso também, porque não pode também se perpetuar, digamos assim, esse problema, porque o consumidor também ele se programa, né? Ele se programa, porque muitas vezes o que acontece? A, a pessoa, ou a família, no caso, vai comprar um imóvel na planta, não é? E digamos que ela esteja pagando aluguel, então ela se programa, não, a partir de tal eu vou deixar de pagar esse aluguel e vou economizar. Ou muitas vezes também acontece das pessoas comprarem imóveis por uma renda, né? A pessoa quer investir, então ela investe naquele valor e para ter uma renda. Ou seja, então a partir do que se encerra o prazo de tolerância, que tem as consequências que a gente vai falar um pouquinho mais na frente agora, a gente até pode começar agora, jurídicas. Uma delas que eles entendem é essa questão do que pode ser, inclusive, quando ajuizada a ação, por isso que é bom, na verdade, houve o atraso, bom, conversar porque já teve o prazo de tolerância, né? Chegar a ter uma conversa com a construtora ali, bom, eu preciso resolver e não deixar empurrando. Por que isso aí? Porque se já teve o prazo de tolerância, a pessoa pode ajuizar imediatamente a ação, justamente por isso, que dentre outras questões que ela pode fazer no pedido, ela pode pedir que seja arbitrado liminarmente um aluguel. E não necessariamente para ela pedir esse arbitramento ela tenha que, digamos, morar de aluguel. Por justamente isso aí, ela pode inclusive querer ter renda do aluguel. Então ela pode, num pedido liminar, quando ela entra com a ação, estipular um valor de mercado e pedir que seja estipulado um aluguel até que o atraso se resolva, não é? Que vai ter casos assim, tem casos e casos, né? De repente tu te programou, fez um contrato, tu tá morando num lugar de aluguel, fez um contrato e estipulou lá, já levando em consideração 180 dias de tolerância, né? Que seja aplicado, e o teu contrato encerra ali. E aí tu vai ter que alugar, mas aí tu já tá programado, bom, Sim. a partir dali eu vou pro imóvel que eu comprei, que já tem previsão de entrega, e não entrego. Então, tu tá tendo um prejuízo porque tu tá tendo que pagar um aluguel que, em tese, tu não precisaria mais pagar. Assim como o investidor, que de repente já estava, né, programado para pagar, e às vezes a pessoa faz o investimento e já se programa, inclusive, para pagar o financiamento do imóvel com os aluguéis que ele tá. Então, ele está tendo prejuízo por não poder ou não estar disponível o imóvel para ele alugar. Então, está tendo um prejuízo. Né? Ainda que tu possa discutir, mas como é que tu vai garantir que a pessoa que realmente tu vai alugar, tu vai conseguir alugar para alguém? Mas não importa, tu não está tendo disponibilizado isso. Então não tem essa questão. Então isso é um prejuízo financeiro para a pessoa que tem que ser. Só para aproveitar, não perder a oportunidade aqui, essa questão que fala das indenizações, digamos assim, pelo atraso, ela consta no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Se alguém quiser dar uma olhada. A indenização pelo atraso, especificamente só pelo atraso, não gera de pronto o direito à indenização simplesmente pelo atraso. Sim. O que vai gerar a indenização é a comprovação do prejuízo que tu teve. Bom, né, aquele teu imóvel, tu vai casar e tu vai morar naquele imóvel. Então, sim, o atraso em si, num primeiro momento, não gera o dano moral. O dano material é uma coisa, que seria a questão do ressarcimento porque ele perdeu, digamos, por não alugar, por ele... sim, aí a gente está falando do prejuízo... Prejuízo material. Mas também tem que ser comprovado. Aí é a situação... Sim, sempre. O que eu estou tentando falar aqui é simplesmente a indenização porque atrasou. Não. Só porque atrasou, não. Sim, não é uma questão... Aí tem o quê? Se atrasou, vai ter o quê? Vai ter a multa, né? Geralmente está previsto no contrato e geralmente ela é em torno de 1% sobre o valor já pago ou sobre o valor do imóvel. Aí vai depender do que consta. Senão o juiz vai ter que decidir, não é? E aí, e mais a correção, enfim. E ainda nesse particular, aí dentre os pedidos que pode ser feito, também pode ser feito um pedido, não quer dizer que o magistrado vá deferir ou não, mas é possível pleitear, conforme o caso, uma liminar que enquanto não cesse o atraso, que seja suspendido os pagamentos, digamos, das parcelas. Digamos que seja parcelado, né? Então pode ser feito esse pedido, que enquanto não regularizar a construtora,
que seja suspenso o pagamento. Volto a dizer, não quer dizer que vai conceder ou não, é uma questão do processo em si, né? Vai ter que avaliar caso a caso, né? Até porque a pessoa perdeu o interesse de ter o imóvel, né? Que também é aquilo que eu falou. Tu pode pedir de volta todo o valor que tu pagou. Vocês não me entregaram, eu tinha um planejamento, queria que fosse dentro desse prazo, não foi obedecido esse prazo, há uma quebra de contrato por parte da construtora. Logo, eu quero o meu dinheiro de volta, né? Eu quero ser ressarcido por tudo que eu paguei, corrigido, né? Porque tem duas questões. É possível pedir, como tu falou, se a pessoa não quer mais negócio, ela pode pedir a rescisão contratual, uma ação do distrato, que é uma ação, ou então, como falou, ela pode entrar com ação indenizatória pelos danos materiais, danos morais, e uma das questões que gera o atraso também, que eles têm o entendimento, é que pode, inclusive no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, nesse caso, o comprador ele pode pedir a restituição em dobro do valor pago a título de corretagem. Ou seja, aquele valor que ele pagou pela corretagem de negócio, pela intermediação, havendo atraso, ele pode pedir a restituição em dobro do valor. Né? Frisando que quando há esse distrato aí, né, essa rescisão, não pode haver nenhum valor de retenção. Vou reter um determinado valor ou alguma... Não pode reter nada, tem que entregar todo o valor que foi pago atualizado monetariamente, não tem retenção. É diferente do que quando eles fazem quando tu desiste, né? Quando a parte desiste, o consumidor, digamos assim, aí, geralmente... desiste do negócio, existe eles cobram lá uma porcentagem e tal do que tu pagou. Geralmente mas nesse caso é a própria construtora que é a culpada, né? Geralmente, então tu tá pedindo a rescisão por uma culpa do... Geralmente consta, né, Fabrício, no contrato, então eles não podem alegar, não, mas ali tá... Não, é diferente desistir por livre, espontânea vontade, sem ter nenhum caso, do que tô desistindo porque não me entregaram o imóvel. Sim, tem uma culpa de alguém aí para... E outra questão também que acontece, às vezes as pessoas ficam em dúvida, é o seguinte, muitas vezes... devido, digamos, a pressa, alguma coisa, a construtora faz a entrega da chave pro comprador e o comprador assina o recibo de entrega de chaves e não está completamente terminada a obra, digamos assim, né? Então tem essa dúvida, se isso aí, o fato da entrega das chaves por parte da construtora devidamente comprovada, o comprador ele perde o direito à indenização e não perde. É claro que aí voltamos ao que a gente falou, sempre uma questão do processo, em caso concreto do processo e das provas, ou seja, ele vai ter que fazer a prova que mesmo, não obstante ele ter recebido as chaves, a obra não estava concluída, ele tinha promessa de concluir, eles não concluíram, então aí nesse caso ele pode, mesmo estando no imóvel, de posse do imóvel, pedir ou a indenização, o que for no caso, né? É interessante essa questão também. Mas tem que cuidar, né? Que essa questão é uma coisa que é meio contra o consumidor, né? Porque ele está aceitando em termos gerais, né? Claro que ainda pode se discutir e tal, mas no momento que ele aceita a chave, de certa simbolicamente forma, ele está aceitando o imóvel do estado que está, né? Ele dá um argumento forte para a construtora. Entendeu? Então tem que cuidar. É bom quando já tem o habite e te entrego a chave, tá tudo ok, tu já fez a vistoria, que a gente já contou, a gente já abordou essa questão em outro programa, faz aquela vistoria completa, vê realmente se já tá tudo ok dentro do imóvel, né, e tenta resolver se tiver algum problema. Porque uma questão, né, Fabrício, importante é essa questão do habite, o famoso habite da prefeitura lá, porque muitas vezes eles entregam e não tem o habite. Sem o habite, a pessoa está completamente irregular ali, ela não, ou seja, ela não tem autorização do poder público para, ou seja, está ilegal a obra toda. Sim, para habitar ali para habitar, justamente, isso é importante. E também as pessoas às vezes ficam receosas, né? E é normal esse receio de que, mas eu vou entrar contra a construtora, posso ter retaliação, porque o negócio... Não pode, isso aí não existe, essa questão de retaliação. Eles podem até querer, mas de alguma forma, mas existe inclusive meios legais para evitar que exista qualquer tipo de retaliação, porque a pessoa está demandando a construtora, né?
Eles não têm direito. Não tem direito. De retalhar só porque tu entrou com ação. Claro que ninguém pode dizer assim, ela não vai dar um fórum de retaliação. Pode acontecer, ela pode, tu queria algum documento e ela vai postergar para te entregar, pode acontecer de fazer algumas coisas nesse sentido. Mas ela não tem esse direito. Ela não passa a ter direito porque tu entrou com ação, e tu entrar com ação e ela fazer esse tipo de procedimentos, só comprova, né, que ela já está de má fé ali, né, fazendo já tem vota contra ela, né, essas ações assim que possa ter da construtora, esses tipos de retaliações, né, por causa de uma possível ação que a pessoa entrou. Aí no caso de ocorrer esse problema e de não ter a consultora não entregar, enfim, é importante que o comprador, né, o consumidor, enfim, tenha tudo documentado, né? Claro que o principal sempre vai ser o contrato, né? Contrato de compra e venda, mas é importante troca de e-mails, né? Fotos de como a situação atual do imóvel, como o imóvel está, tentar, porque ele pode, se ele fez alguma notificação, né, de que o imóvel não foi entregue por e-mail ou por WhatsApp, enfim, que ele tenha todos essas provas com ele, né? Eu acho que acredito que hoje em dia qualquer transação que a pessoa vai fazer, ela guarda, né? Os documentos, comprovação, WhatsApp, e-mail, enfim. Mas é interessante tudo isso para poder embasar aí o direito dela para poder entrar aí com a ação judicial, né? Que uma coisa é quando a gente fala se a pessoa tem direito ou não tem direito. Aí a outra parte, que é a parte que os advogados têm que enfrentar, é a prova de que ela tem o direito, né? Então tem essa distinção. Ter direito, tem direito. Não entregou dentro do prazo, passa a ter direito. Mas aí tu tem que passar a provar que não foi entregue dentro do prazo. E aí essas questões. Um contrato, folders, tudo que tu recebeu de material publicitário ali, que daqui a pouco tem ali o prazo também. Você entrega até tal data, muitas vezes consta. Então, tudo isso vai agregando dentro das tuas provas. E, claro, um e-mail que tu tenha feito, ou troca até do WhatsApp, ali, que tu possa comprovar que houve essa conversa, são coisas interessantes. Já, por exemplo, uma ligação telefônica que não foi gravada, eu sempre tratei por telefone, mas nunca gravei. É uma prova que tu não consegue fazer, entendeu? Aconteceu realmente, tu falou com eles, tu notificou eles, né? Tu deu ciência a eles dessa questão, deu ciência, mas como é que tu prova que deu ciência? Entendeu? Então, é sempre interessante, eu sempre falo para os clientes, é importante que tu fala, quer falar, tu acha melhor falar? Fala, não tem problema nenhum, mas manda um e-mail, manda um WhatsApp, confirma aquilo que tu falou, né? Deixa documentado, ou até, se a pessoa quer uma coisa mais formal, fazer uma notificação extrajudicial, um carta R, né? Mandando para a construtora para estar lá confirmado que ela recebeu, que ela teve ciência daquilo. Porque isso é interessante, né, Fabrício, que tu falou que geralmente é um dilema que nós advogados temos, né? Muitas vezes o cliente vem nos procurar por qualquer causa que seja, distinta, e ele nos explana a questão, e ele, como a gente falou, Fabrício, ele tem o direito, na verdade. Mas aí a gente tem aquela questão que às vezes até é difícil de explicar para o cliente o seguinte, é preciso ter o direito, mas também é preciso provar o direito num processo judicial. Ou seja, o cliente nos explana determinado problema e, bom, ele tem o direito, o senhor tem direito, eu tenho direito, o senhor tem direito. Mas então eu vou ganhar a ação, né? Embora o advogado nunca possa prometer que vai ganhar ação, mas as chances são boas. Eu tenho direito, eu vou ganhar ação. O senhor tem o direito, o senhor tem boa chance de ganhar ação, mas o senhor tem como comprovar esse direito? Não, mas aconteceu isso, aconteceu. Não, tudo bem. Mas quando chegar no processo, eu vou historiar por viso o seu direito, mas vai chegar na parte das provas. O juiz, o senhor está me dizendo que o seu cliente tem direito, mas eu quero que o senhor me comprove o direito que o cliente está negando. Então isso aí é bem
Eu digo isso porque já aconteceu comigo, assim, da pessoa ficar isso brava aí é um dilema. contigo como se tu não fosse advogado dela. Não, mas eu tô te conversando contigo justamente pra gente chegar nesse consenso. Não tô dizendo que tu não tem direito, mas é que a gente tem que comprovar. Sim. Mas eu tô dizendo a verdade. Eu não duvido que você esteja dizendo a verdade, mas o juiz não sabe. E ele vai chegar na frente do juiz. E assim juiz. como tu tá dizendo a verdade, pode vir outro que queira mentir lá pro juiz, entende? Então tem que comprovar. Infelizmente é assim que funciona a sistemática processual. E inclusive nesse caso o advogado ele tem uma responsabilidade, né, com o cliente, porque o que acontece muitas vezes ao entrar com uma ação jurídica, embora ela tenha o direito e ela cobra alguma coisa e sem a prova do direito, muitas vezes, inclusive, porque é assim o processo, a pessoa ao responder, ela pode, se tu não prova o direito, ela pode inclusive ter um prejuízo no processo, né? Porque não obstante a pessoa pode até reconvir, que é o que a gente chama de, não comprovou o direito, então eu estou sendo lesado, eu vou. Então tem que ter muito cuidado com essa questão, né? Bom, já indo mais então para a questão prática, né? Da ação judicial, bom, a pessoa firmou lá o contrato, a construtora não cumpriu com o prazo, excedeu 180 dias, ela quer, então, né, entrar com uma ação judicial. O que ela pode cobrar, então, nessa ação judicial? Ela pode cobrar o cumprimento forçado do contrato, né, que o contrato seja cumprido, multa, se tiver estipulado no contrato a multa, lucros cessantes, que é aquilo que tu falaste dos aluguéis, deixou de receber o proveito econômico, né, que ela deixou de receber em razão do atraso. Danos materiais, né? Tudo, claro, mediante comprovação. Danos morais, quando for cabível o dano moral, né? E o distrato com a devolução integral dos valores. Bom, eu não quero mais, né, o negócio, eu quero o valor que eu já quero desfazer. Eu quero o meu dinheiro de volta, corrigido monetariamente, enfim. Lembrando, né, sem nenhum tipo de retenção ou de multa, né, porque foi aí por culpa da construtora. Né? E essa devolução do dinheiro pago, ela tem que ser corrigida, né? Ela tem que ser corrigida, essa devolução do dinheiro. Com a devida correção monetária. Sim. Ali na multa, quando fala multa, é a multa contratual, né? Que está previsto no contrato. Mas ainda poderia ver quando o juiz coloca ali que tem que cumprir ou tem que terminar para entregar a obra, ele pode dizer, tu tem que entregar isso aqui em 10 dias, porque já passou bastante teu prazo, sob pena de multa diária, e aí é uma outra multa. Então ele poderia as duas, né? Sim. Que não impede, que a multa contratual não impede que o juiz estipule uma multa pelo atraso. Conforme tiver no contrato. Essa multa contratual ela tem que estar prevista no contrato e nos termos que tá ali no contrato, né? Para ter isso. E aí, a outra questão ali é do que as construtoras geralmente alegam, né, nesses casos, né? E, claro, o que a construtora vai alegar nesse caso? Se ela é a dona da obra, é ela que está construindo, ela que... como é que ela vai dizer, eu não entreguei por quê, né? Ela tem que ser algo que esteja fora do alcance dela. E aí, o que eu digo fora do alcance? Eu para construir, eu não pode estar chovendo. Tá? Vamos dar um exemplo aqui de Porto Alegre, por exemplo. Teve a gente atrasou um mês porque não puderam... Sim, não chegava aí um caso material, maior, a chuva não bom, permite. Aí tudo bem, mas fora isso claro. É bom detalhar isso, porque assim, a chuva está previsto, né? A pessoa sabe que um momento ou outro vai chover. Sim. Para ti... Ele já deve botar isso no cálculo. Claro, já tem um cálculo já previsto, já mais ou menos retirando esse período de chuva, que tu vai ver ali que no inverno chove mais, essas coisas tudo tem que ser levado em consideração. Eles têm know-how para isso. Sim. Claro, pode acontecer que, na média do mês de junho chove tantos milímetros. Aí esse ano foi algo absurdo, assim, que não dava nem para prever. Bom, aí até pode ser que tu consiga alguma coisa. Mas, em geral, assim, porque choveu, não é motivo, né? Mas eles sempre vão passar para algo assim, ou questões de eventos naturais, que ou choveu. Outra coisa que eles podem dizer é falta de material. Só que falta de material também é outra coisa assim. Falta de material se faltar material para o país inteiro, para o estado inteiro, por algum motivo, né? Para poder ter alguma plausibilidade, né? Porque senão falta o material. Aí é a questão logística tua, tu que tinha que estar sabendo onde é que tem que comprar e tal. Então são coisas que a construtora tem que levar em consideração, entendeu? Então, claro, eles vão sempre levar para esse lado aí desses fatores externos, assim, né? Para dizer, não foi uma coisa logística minha.
Foi algo externo que me impossibilitou, porque é o que dá para ela alegar para tentar afastar a responsabilidade dela. Mas é uma atividade que ela comporta um risco. Então ela tem que assumir esse risco. Sim. A gente está falando de relação de consumo, ela tem um risco que ela vai assumir aí. Né? Não tem alternativa para ela. Até por isso mesmo tem esse prazo de tolerância, né? Que Sim, são já 6 prevendo meses, um extra. Né? Outra questão que às vezes eles podem alegar também é justamente, acontece às vezes, não, mas o problema é nos órgãos públicos, estão atrasando a burocracia do Habite, etc. e tal. Não é problema do comprador. Isso aí ele tem que prever o prazo, inclusive todo o prazo burocrático, legal, já tem que estar computado, digamos assim, por eles antes de fazer o contrato, né? Pode eventualmente o juiz considerar, no caso a Sim, caso, alguma claro, coisa claro. específica e tal, mas em regra geral não seria o motivo, né? Assim, Sim. plausível. Digamos que a construtora comprou, especificamente na questão do habite, digamos que ela comprove que foi diligente, deu todas as entradas no prazo e comprove geralmente o atraso por alguma razão, bom, aí provavelmente o juiz não. Então vamos, é caso a caso, né? Mas a rigor não pode. Sim. E mais uma vez, é a culpa de terceiros, né? Que para poder ela se livrar, ela vai botar a culpa no terceiro. Né? Senão, se for algo que ela poderia ter resolvido e não resolveu, aí é culpa dela. Culpa dela. Eu não sei, outra questão era do prazo, né? De prescrição. Essa é importante. Esse é interessante. Porque Esse é tem uma discussão fundamental, boa. né? Tem uma discussão boa sobre isso. Porque tem vários prazos, na verdade, né? E aí o que a gente poderia dizer? Melhor que a pessoa entre em 3 anos. Sim, Porque os 3 anos? Porque tem reparação civil, é 3 anos. Dano, que está dentro ali, dano moral, por exemplo, se for pedir, é 3 anos. Mas tem várias jurisprudências, assim, pode ser de 5, se de repente, quando tem ali a quebra do contrato, pode ser 5 anos. Quando o STJ já entendeu que na atraso tu pode entrar com ação em até 10 anos, né? Para entrar com ação. Então, tem alguma discussão ali e vai depender muitas vezes também do que tu vai pedir, porque especificamente para algumas coisas é um prazo, para outras é outro. Né? Então é interessante entrar dentro desses 3, né? Te recomendaria entrar dentro dos 3 para não cair no risco. Que dentro desses exemplos que a gente deu, a pessoa tem pressa. Né? Tu vai presumir que a pessoa tem pressa, tu não vai ficar esperando 3 anos para entrar com a ação que tu, porque eu já poderia estar com um imóvel e tal, e eu estou perdendo aluguel, tu não vai esperar 3 anos de perda de aluguel e pagar mais em geral, né? Não esperaria todo esse tempo, mas tu saiba que tem esse período. Né? Os 5 anos, eu não estava lembrando, mas era mais para vícios, né? Quando tem vício vício algum problema, né? Que tem na estrutura, alguma rachadura, alguma coisa que tem que construir, tem até 5 anos. Então, e aí tem essas questões de que prazo que se aplicaria. Só para assim deixar não mais claro, mas deixar assim numa linguagem mais, porque as pessoas às vezes não sabem o que é mas o prazo, como assim a prescrição? Porque é o seguinte, no direito, qualquer que seja a ação, a lei ela estipula um determinado tempo para que a pessoa possa buscar aquele direito. Se dentro daquele período, digamos 3 anos aí da indenização, a pessoa ela não entra no ajuizamento de ação, passou os 3 anos, ela, mas por alguma razão, como diz, embora seja difícil, mas por alguma razão, passou 4 anos, ela vai procurar um advogado, vai explicar a situação, digamos assim. Aí o advogado vai ter que explicar para ela, não, é o seguinte, a senhora tem todo o direito, mas a senhora perde o direito de pleitear esse direito, e isso aí, infelizmente, quando cai no prazo, ele é fulminado o processo. A pessoa tem direito, mas ela não, então tem que ter muito cuidado. Mas basicamente isso aí. É a perda do direito da pessoa pleitear o que ela acha devido. Então tem que ter cuidado com isso aí. Sim, começaria a contar ali do período depois daquela período de tolerância, digamos assim. Né? Sim. Seria interessante se ater a isso, né? Para a hora do contar o prazo. Mas eu não sei se vocês acham que alguma coisa mais ficou, porque a ideia basicamente é como a gente sempre fala, é dar um apanhado geral mais nos tópicos mais importantes, né? Para a pessoa ter uma certa noção de o que ocorra no caso específico. Então, como a gente tratou hoje aqui do atraso por parte das construtoras da entrega do imóvel, a gente deu um apanhado geral, não é? E sempre frisando o que a gente pede sempre, dentro do possível, se vocês gostaram do tema, deixem ali uma curtida, um like, que é a forma que vocês têm de nos ajudarem a seguir produzindo conteúdo aqui para vocês, não é?
Se sabe de alguém que porventura está passando um caso semelhante, pode compartilhar aí o conteúdo que nos ajuda também. E dentro do possível, nos sigam ali nas nossas redes sociais, aqui no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook, que também é uma forma de ajudar a gente a seguir desenvolvendo aqui o conteúdo que a gente apresenta para vocês. Tá bom? Muito obrigado.